Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 8. Você vai passar os 4 evangelhos, aí depois vem o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19 e o versículo 8. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você crê nessa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento. Fecha os teus olhos aí. Nós vamos nesse momento fazer essa oração. E vamos pedir ao Senhor que através do Espírito Santo de Deus, Ele nos traga a revelação dessa palavra para a nossa vida. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora à tua igreja. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus, e que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Aplaude ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Toma o teu assento aí, toma o teu assento no nome de Jesus. O apóstolo Paulo estava em uma missão em Éfeso, capital da província romana da Ásia. E ele passou ali 2 anos e 3 meses, o período mais longo que o apóstolo Paulo permaneceu em um lugar. Ali, o trabalho cresceu muito. Muitas portas foram abertas naquele lugar, tanto para judeus como para gregos. E o mais interessante é isso: quando o evangelho é pregado e quando as pessoas elas conhecem o evangelho e se convertem, até mesmo a sociedade, de alguma forma, ela vai sentir os efeitos, até econômicos. Uma pessoa que é convertida ao cristianismo, antes ela bebia, ela gastava muito dinheiro com bebida, mas agora ela é convertida. Ela ainda vai gastar dinheiro com bebidas? Só se ela não for convertida, porque se ela for, aquele comércio de bebidas já vai ter um certo prejuízo. Deu para entender? A pessoa que ela fumava, pastor, era pelo menos um maço de cigarro por dia. Eu não sei nem quanto é uma carteira de cigarro, nunca fumei. Mas a pessoa que já fumou, ela sabe quanto é uma carteira de cigarro, sabe quanto é um maço. Mas agora ela entregou a vida para o Senhor. Então, aquele vício, ela não tem mais. A pessoa era viciada em drogas. Tinha um conhecido meu que ele recebia as drogas em casa. Aí eu falei isso à tarde aqui. Aí a pessoa que estava à tarde, pastor, também conheço. A pessoa vai deixar a droga na casa da pessoa. Pronto. Aí como é que ele fazia o pagamento? Ele fazia o pagamento no dia que ele recebia dinheiro. Ele trabalhava para o Estado. No dia que ele recebia dinheiro, a pessoa já estava lá. E não pode falhar. Mas agora, essa pessoa se converteu ao Evangelho. Eu pergunto para você, o traficante, aquele comércio das drogas, já vai ter um prejuízo.
Aquela pessoa que ia sempre para os shows, Safadão, deixa eu ver outro nome aí, Zé Ramalho, não sei. O pastor ia sempre para o forró, ia sempre para o funk, para as baladas, só que agora a pessoa não vai mais. Então, de alguma forma, aquele meio já vai sentir uma certa diferença. Quem está entendendo isso aí? Foi o que aconteceu aqui em Éfeso. O apóstolo Paulo passou mais de 2 anos ali pregando o evangelho. E aqui, onde a gente leu, no versículo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 10, e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. É óbvio que quando ele escreve todos, é um exagero. E também todos ouviram. Agora não quer dizer que todos escolheram o evangelho. Deu para entender isso aí? Mas que trouxe uma certa influência no lugar. Capítulo 19, versículo agora 18. Diz assim, muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Diga amém. Então, meu amigo, eu pergunto para você, em Éfeso já estava fazendo diferença ou não? Estava. Até pessoas de outras crenças, mágicos, gurus, estavam se convertendo ao evangelho, porque a pregação do apóstolo Paulo, ele tinha esse poder de persuadir as pessoas, ele convencia a pessoa. Se você prestar atenção ao que o apóstolo Paulo pregava, meu amigo, você se convencia. Então muitas pessoas ali começaram a mudar de vida, porque a Bíblia diz que quando você conhece ao Senhor, a velha criatura não existe mais. Agora eu pergunto para você, e no meio religioso, muda também? Muda. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, sobre o comércio religioso, sobre a idolatria. Em Éfeso havia um templo suntuoso, o templo de Diana, Artemis para os romanos, Diana para os efésios. A sua imagem era uma mulher que tinha diversos seios, e que também muitas pessoas trabalhavam naquele comércio. É como se fosse aqui Juazeiro, é como se fosse Canidé, Juazeiro. Todo comércio é ligado à religião. Era como se fosse também Éfeso. Aí o apóstolo Paulo começou a pregar contra a idolatria. E se você já leu os relatos no livro de Atos, as suas cartas, ele não tinha medo de pregar a verdade. Ele pregava contra a idolatria. Não são deuses. Esses que foram criados por mãos humanas, olha, não são deuses. Você deve se converter ao Deus verdadeiro. E mostrava sinais. Pessoas eram curadas. Aí, meu amigo, teve um momento que as pessoas que trabalhavam naquele comércio sentiram prejuízo, no bolso. Chamaram a todos, fizeram uma reunião com os principais empresários do comércio que trabalhavam naquela área e falaram: olha, se esse Paulo continuar pregando, se a gente deixar ele livremente como ele está, nós vamos falir.
E outra coisa, o templo de Diana já está esvaziando. Nós vamos ter prejuízo. Vamos ver aqui. Pastor, onde o senhor quer chegar? Daqui a pouco eu falo para você. Capítulo 19, versículo 23. Atos 19, versículo 23, quem encontrou? Amém. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Está vendo aí, ó? Então, meu amigo, vendia fitinhas, vendia as imagens pequenas, grandes, médias, crucifixos, se na época existissem. Então todo o comércio, camisas, haviam as festas também. Aqui no Ceará nós temos 13 de maio, talvez você um dia foi, eu já fui, e a pessoa vai todo de branco. E também há um comércio muito grande naquele lugar. Agora procure uma Bíblia ali que ninguém encontra. Pronto. Então eles já sentiram no bolso. Vamos continuar. Versículo 24, de novo. Porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Em outras palavras, é com o dinheiro arrecadado das vendas, das festas, das procissões, que nós pagamos o aluguel da nossa casa, que nós pagamos o colégio do nosso filho, pagamos os nossos impostos. Nós temos um lucro. Continuando. Versículo agora 26. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Até o inimigo tem que constatar que o Paulo não era brincadeira. Quando você faz a obra de Deus com ousadia, até o diabo conhece você. Até o diabo fica chateado com você. Olha, essa pessoa, ela não para de pregar. A gente faz tudo contra ela, mas ela continua. Mas não pode impedir. Continuando. Versículo 27. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Esse templo, amados, media 130 metros de comprimento por 67 metros de largura. Tinha 127 colunas de mármore com altura de 19 metros. Então, meu amigo, era luxuoso, suntuoso, maravilhoso. Mas estava sendo abandonado por causa das pregações do apóstolo Paulo, falando que não são deuses esses que são criados por mãos humanas. Nós vamos falir. Se deixarmos ele continuar a pregar, nós vamos falir. Aí houve aquele alvoroço. Estavam perdendo dinheiro. Aí no versículo 35, é daqui que eu quero chegar. Olha como é interessante isso aqui. Versículo 35. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões, Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de onde? De onde aí? Na sua Bíblia está no céu aí?
Em outras Bíblias aí, está de onde? De Júpiter. Olha para mim aqui. Eles acreditavam, ou eles diziam, né? Porque tem gente que gosta. Me engana que eu gosto. Que aquela imagem daquela mulher com muitos seios, que eles vendiam, pequenas, grandes e médias, caiu de Júpiter. Irmãos, Júpiter fica a 965 milhões de quilômetros da Terra. É o maior planeta do sistema solar. 318 vezes a massa da Terra. Se Júpiter fosse oco, caberia 1000 planetas Terra dentro. Então, como é que uma imagem vai cair de lá aqui na Terra? Mas eles acreditavam. Era um comércio. A gente acha até divertido isso. Mas é real ou não? É real. E passando para os nossos dias, aqui mesmo no Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. A história da imagem. Porque foi com essa imagem que foi construída aquela basílica em Aparecida do Norte, que é no interior de São Paulo. Milhões de pessoas visitam Aparecida, fazendo suas procissões, os seus votos. Mas há um comércio também forte lá. A história diz que em 1717, um grupo de pescadores navegavam no rio Paraíba do Sul e eles encontraram essa imagem, mas era partida, sem cabeça. Quem já sabe essa história sabe que eles encontraram a imagem e a cabeça estava perto, mas não estava colada. E depois que colaram essa imagem. E por que é Aparecida? Porque apareceu. É só por causa disso, irmãos. Ah, pastor, eu pensava que era outra coisa. Não. Nossa Senhora Aparecida é só porque apareceu no rio. E eles construíram toda essa história, esse mito, essa lenda. Para quê, pastor? Dinheiro. Entra muito dinheiro, irmãos. 12 de outubro, dia da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em 1978, em uma das missas, entrou um jovem na basílica e quebrou a estátua em 200 pedaços e foi reconstruída. E por que é preta? Os historiadores dizem porque foi encontrada dentro do rio. Não era, a princípio não era preta. Não são histórias. Mas a pessoa que acredita, meu amigo, que uma imagem caiu de Júpiter, foi um meteorito que caiu. E eles criaram essa fantasia, porque as pessoas gostam, irmão, de ser enganadas. E o Padre Cícero? Você sabe qual foi o primeiro milagre do Padre Cícero? Quem sabe aqui? Por isso que ele foi expulso da igreja. Porque a beata Maria de Almeida, o Padre Cícero deu a hóstia a ela, e quando ela tomou a hóstia na boca, sangrou. Isso aí foi o primeiro milagre do Padre Cícero. Só que aconteceu uma coisa. Toda quarta-feira e toda sexta-feira que ela ia para a igreja, Nossa Senhora das Dores, e essa igreja existe até hoje. Eu estava pregando hoje, a pessoa disse: pastor, quando eu fui para Juazeiro, eu fui para essa igreja aí. Toda quarta-feira e toda sexta-feira que ela ia, que ela tomava a hóstia, sangrava. Aí começaram a dizer que o milagre não foi do Padre Cícero, o milagre foi dela. Aí existe a Santa Beata Maria de Araújo. Então são essas histórias, amadas, que são contadas, e as pessoas não questionam. Pastor, será que o padre não sabe disso? Sabe. Mas por que ele não fala sobre isso? Porque ele vai ser tirado da igreja, mandado embora.
e vai deixar de receber o salário dele. Pronto. Irmãos, é dinheiro. Não pode falar a verdade. Será, pastor, que realmente a beata sangrava? Não sei se sangrava realmente, mas não era Deus que fazia com que a hóstia supostamente sangrava. Não era Deus, com toda certeza. Então todos esses mitos, essas lendas fazem parte das religiões. Eu contei só 3 histórias, mas existem muitas histórias dessas entidades. Então, em Éfeso, o templo da Diana e a própria Diana era cultuada. E havia um comércio religioso muito forte. E aqueles ourives, artífices, estavam preocupados porque, se continuassem deixando Paulo pregar o evangelho daquela forma, aquele templo iria fechar. Vamos aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, a idolatria é simplesmente adoração aos demônios. É adorar ao ídolo, que não é Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e o versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Ele diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E o versículo agora 19. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E o que ele fala no final? E não quero que sejais participantes com os demônios. Diga amém. É forte ou não isso aí? Então o apóstolo Paulo viveu isso, irmãos. Em Éfeso, em Corinto, em qualquer lugar, Atenas, haviam sempre os supersticiosos. Ah, pastor, não saio de casa sem ler o horóscopo. Está repreendido no nome do Senhor Jesus. Horóscopo é para o passado. Você não precisa mais ler horóscopo. A minha vida está nas mãos do Senhor. Quem sabe o amanhã é Deus. Quando você confia em Deus, eu não preciso de prognóstico. Eu preciso de confiar no Senhor. E o versículo 31. Diga amém. Ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou fazei outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, o interessante é isso. Pastor, e o ídolo? E a entidade? Ela não cura? Ela não faz milagres? O que você acha? Faz ou não faz? Faz. Até cura. Mas o preço que ela cobra é alto. Porque na verdade são demônios. Ela pode ir até no culto afro-brasileiro buscar a sua cura, e as pessoas vão mesmo. Mas amados, o que a Bíblia nos ensina, vamos ver aqui para a gente finalizar. O livro de Atos, mais uma vez. Atos capítulo 4, no versículo 12. Ele pode curar sim, o demônio engana a pessoa. Uma suposta cura. Mas a verdade é essa, no capítulo 4 aqui do livro de Atos e no versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Ele diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Olha para mim aqui. Qual é o problema maior da idolatria, dos ídolos? Eles curam, eles fazem milagres, fazem, mas só tem um que salva, meu amigo. Diga amém.
Só tem um que salva, meu amigo. Não há salvação em nenhum outro. Somente o Senhor. Então o que nós buscamos, amados, em primeiro lugar, é a nossa salvação. Os ídolos, eles são feitos para um engano das pessoas que não querem viver o Evangelho, que não querem abrir mão do pecado, por isso que buscam a idolatria. Mas nós buscamos ao Senhor, porque somente nele há salvação. Amém? Vamos ficar de pé então, vamos aplaudir bem forte. Aplauda forte ao Senhor, vamos aplaudir forte, só o nome dele, amados.